Sabe o que eu acho engraçado? Que as pessoas veem a gente projetando casas e tal e não tem ideia de como isso acontece, como elas surgem, como a gente consegue pensar na distribuição do espaço. Inclusive o Rafael, que é nosso estagiário de engenharia, uma vez eu estava com ele na obra e ele olhou assim para a obra e falou: Calícia, eu não tenho a menor ideia de como começar esse projeto, como começar a pensar, o que eu preciso fazer. Então, achei isso muito engraçado, muito interessante e resolvi vir aqui contar para vocês como nós, arquitetos, conseguimos conceber uma casa do zero, total zero, um papel em branco, e a gente tem aquelas ideias para chegar em toda uma harmonia, tanto de fachada, de funcionalidade, de planta, enfim. Hoje eu vou contar todos os nossos segredinhos para você. Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vindo ao canal da Bose Vento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E só um detalhe, bem-vindo a mais uma estreia de um cenário novo aqui do nosso escritório, que eu sei que vocês estão adorando, a gente também está amando explorar cada cantinho. Pois bem, hoje nós vamos falar de como nasce uma casa, como é que sai do nada umas ideias doidas aqui dentro dessa cabeça e de repente vira uma casa. Vou te contar o passo a passo lógico que nós seguimos, que não é só sobre criatividade, existe muita coisa racional e que precisa ser levada em consideração também. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês e em breve terá diário de obra aqui do escritório que eu acho que vocês vão adorar. Bom, a gente tem um passo a passo a seguir quando a gente vai começar uma obra do total zero. O que é este passo a passo? A gente precisa basicamente seguir algumas normas, verificar algumas coisas que vão direcionar o nosso projeto. Por exemplo, a primeira coisa que nós precisamos ter em mãos é a legislação daquele terreno. Não sei se você sabe, mas cada terreno no Brasil inteiro tem que seguir uma legislação urbanística específica. O que é essa legislação, Calícia? Minha casa, eu quero fazer do jeito que eu quero. Não, a gente não pode fazer tudo que a gente quer. Todos os terrenos possuem um limite de altura específico. Então, se você comprar um terreno e achar que vai construir um prédio de 20 andares, esquece se aquele terreno não tiver norma para isso. Ainda temos os distanciamentos obrigatórios, então a gente muitas vezes, em vários casos, não pode colar a nossa casa, nem nas laterais, nem na frente, nem no fundo do limite do nosso terreno. Temos taxa de permeabilidade. O que é isso? A gente tem que deixar uma porcentagem do nosso terreno 100% permeável, com um terreno permeável, com grama, algum tipo de intertravado que permita que a água escoe para baixo. Então, isso tudo é visto na legislação, são coisas que nós precisamos seguir, tá? Normas de verdade que a gente tem que se atentar. A partir daí, a gente já consegue ter uma ideia de o que a gente pode fazer ou não, como a gente pode trabalhar ou não dentro daquele terreno. Isso já é um tipo de direcionamento. Outra coisa muito importante, que é um ponto essencial que a gente precisa ver na hora de projetar uma casa, é a insolação, a posição do sol em relação àquele terreno. Geralmente a gente vê isso através do norte. O norte é literalmente a posição geográfica que o seu terreno está incluído. Então, qual lado que é o norte do seu terreno? Porque sabendo o norte, a gente vai saber onde é o leste e o oeste, que é onde nasce e se põe o sol. Logo, a gente já consegue delimitar algumas setorizações da nossa casa. Por quê? Existem ambientes que precisam ou deveriam ficar para o sol da manhã, que é o leste. É aquele sol mais frio, mais gostoso, mais aconchegante. E há outros ambientes que não tem problema ou precisam ficar virados para o oeste, que é o sol da tarde ali, onde ele se põe, que é um sol bem mais quente, onde faz um pouco mais de calor. E a gente precisa direcionar a nossa casa de acordo com a insolação. Agora, olha que interessante. Dependendo do local do mundo onde você vai construir, vamos falar aqui de projetos no mundo todo, a gente precisa levar em consideração o clima daquele lugar. Brasília, por exemplo, que é onde nós estamos,
uma cidade muito quente. Então a gente sempre tenta priorizar os ambientes de maior permanência dentro do sol mais frio, ou seja, o sol da manhã, e aqueles ambientes de menor permanência no sol da tarde, no sol mais quente. Mas se você for para o sul, por exemplo, não sei se necessariamente lá é assim, mas que tem épocas do ano que são muito frias, talvez seja interessante inverter isso. Então, os ambientes de maior permanência ficarem para o sol mais quente do oeste e os ambientes de menor permanência ficarem para o sol mais frio. Então, o local ideal de cada ambiente ali na posição do seu terreno vai depender da cidade que você está. Vou te falar como é que é aqui em Brasília, o que a gente leva em consideração. Geralmente nós colocamos os quartos sempre para o lado do leste, do sol da manhã. Quarto, sala, muitas vezes a gente tenta pegar esses ambientes e colocar mais voltado para o sul ou para o leste. E ambientes de serviço, cozinha, área de serviço, churrasqueira, piscina, sempre é voltado para o lado oeste ou para o norte. E a piscina principalmente, por quê? Porque ninguém quer ir tomar sol quando tá sombra ou quando tá frio. Então a gente precisa ter o sol quente na piscina para a gente poder usar esse ambiente, essa área de lazer no melhor momento do dia. Então a gente tem que fazer essa distinção. E então saber a posição geográfica do terreno para saber setorizar bem a sua casa, para que você tenha um conforto térmico principalmente maior, é extremamente importante. Então, juntando, por exemplo, a legislação e a posição do sol, você já consegue ter uma ideia macro do que você precisa fazer naquela casa, tendo setorização, sabendo os afastamentos e as alturas. E você já começa a pensar no projeto a partir daí. Outra coisa que nós também precisamos verificar são os ventos predominantes, para a gente conseguir fazer uma ventilação cruzada na casa e com isso deixá-la também muito mais gostosa, muito mais confortável termicamente. Isso é muito importante também, verificar os ventos para as aberturas das janelas, das portas, muitas vezes usar o artifício da ventilação e iluminação zenital, que é para o teto. Isso tudo também é um estudo que vai direcionando o projeto. Outro ponto muito importante é o programa de necessidades. O que é isso? Programa de necessidades é basicamente uma lista. E quem é que vai me dar essa lista? O meu cliente. E nessa lista vai conter todos os ambientes que ele quer ou deseja ter na casa dele. Então, quantos quartos, quantos banheiros, se ele quer sala de estar e sala de TV, ou se essa sala é uma só, quer sala de jantar, quer copa, na cozinha ele quer cozinha aberta, quer cozinha fechada, lavanderia, área de varal, despensa, piscina, churrasqueira, já tem cliente que tem quarto de yoga, garagem só para moto. Então, tudo isso faz parte do programa de necessidades, que basicamente é essa lista com todos os ambientes que nós precisamos ter e projetar ali naquela casa. Isso é outro direcionamento para a gente não sair por aí sem entender para onde que vai aquela casa, quantos quartos eu tenho que fazer. Eu preciso desse direcionamento, porque isso é diretamente relacionado à necessidade daquela família. E é isso que a gente precisa atender. E por último, nós temos um outro item que também é muito importante e pode fazer toda a diferença no projeto ou não, que é a topografia. Como este terreno é inclinado, ele é reto, ele já está plano, ele não está plano. Por exemplo, agora eu estou fazendo uma casa em que essa casa tem abertura para a rua da frente e a rua de trás, ela tem essas duas saídas. A rua de trás é um pouco mais alta que a rua da frente e o terreno ele está nessa inclinação e a gente precisa conseguir balancear isso, porque se a casa tiver duas saídas, né, uma para frente e uma para trás, uma terá que estar mais alta, outra terá que estar mais baixa. E isso tem que ser levado em consideração ao projeto, mesmo que a gente queira aterrar o terreno por completo. Um dos lados ou ficará mais alto ou mais baixo do que as ruas. E isso é decisão de projeto e é muito importante de ser visto e tomado para que a casa seja funcional. Um exemplo, eu não aconselho que a sua casa seja mais baixa que o nível da rua, porque você imagina uma chuva extremamente forte. Essa chuva
alaga de certa forma a sua rua e ela vai escoar para dentro da sua casa, o que não é ideal. Na verdade, o ideal é o contrário, é que a sua casa esteja levemente mais elevada que o nível da rua e que quando chova, seja a sua casa que escoe essa água na rua e da rua vá para os bueiros tradicionais. Óbvio, eu não estou falando aqui de captação de água da chuva, isso é um outro tema, tá, gente? Mas basicamente aquela água que cai ali no seu terreno, na sua calçada, o ideal é que ela caia direto na rua e não para dentro da sua casa. Então isso também leva a decisões muito específicas de projeto. E ó, se você quiser ter a minha ajuda para fazer a sua casa dos sonhos, para que eu possa pensar em tudo isso para você, fazer aquele projeto incrível que só você vai ter, que é exclusivo para a sua família, é só entrar aqui embaixo em Solicite o seu orçamento. Preenche o formulário todo bonitinho que a gente vai entrar em contato com você e a gente vai marcar uma reunião para conversarmos e discutirmos sobre esse projeto maravilhoso. No final, a gente vai ter uma proposta exclusiva para o seu projeto. Lembrando, todo esse processo é 100% gratuito. Espero vocês! E bom, com todas essas informações na mão, aí claro, a gente também usa as referências e gostos pessoais de fachada que o nosso cliente gosta. Então ele gosta de uma fachada mais moderna, mais rústica, mais industrial. Isso tudo a gente leva em consideração para fazer a estética geral da casa. Mas com todas essas informações em mãos, a gente já tem um monte de informação que vão nos ajudar a dar início à planta da casa, ao desenho das fachadas e a nascer todo esse projeto. Então é assim, é com isso que a gente consegue começar a desenhar, começar a pensar nos espaços, nos ambientes. Então tudo isso nos ajuda. Sempre também, como eu falei, é bom ter as referências. Isso vai te dar um repertório arquitetônico muito maior. Você vai conseguir ver soluções que muitas vezes você não conhecia ou formas que te chamam a atenção. E isso é muito interessante. E bom, é assim que então que a gente concebe uma casa, que uma casa nasce aqui dentro do escritório depois de todas essas informações técnicas que nos levam até a parte criativa, onde a gente vai botar a cachola para pensar e nascer aí, fazer todo esse projeto da casa. E aí depois a gente passa para a parte de interiores, enfim, aí é uma longa história que a gente pode conversar em um outro vídeo. Mas ficou alguma dúvida? Você sabia como que uma casa era feita? Como que a gente começava a pensar num projeto de uma casa do zero? Comenta aqui que eu quero saber, porque eu acho esse tema super legal. Óbvio, eu sou um pouco suspeita para falar, mas eu acho super legal. E comenta aqui se você também gostou desse tema, se quer que a gente fale um pouco mais sobre isso, que eu vou adorar. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!